O Exame Chunin talvez seja uma das sagas mais fodas de Naruto clássico, ou talvez de toda a obra de Naruto. A gente teve lutas incríveis como Rock Lee vs Gaara, Naruto vs Neji, etc. Porém a aldeia da Folha foi atacada, aí o Hiruzen lutou contra o Orochimaru, aquela coisa toda. Mas o que aconteceria se o Exame Chunin tivesse continuado? Quem venceria o Exame Chunin? Hoje você vai saber quem venceria, mas antes se inscreva no canal se não for inscrito, se caiu aqui de paraquedas, deixa o seu like, comente aí quem você acha que venceria. Sem mais enrolação, bora lá. Eu aposto que você que assistiu Naruto clássico, em algum momento você já deve ter se perguntado quem venceria o Exame Chunin caso a invasão em Konoha não tivesse acontecido. Mais pra frente a gente sabe que o único que passou no teste foi o Shikamaru, né? Porque entre os genins ele foi o que mais mostrou QI em batalha e características de liderança, né? Mas quem venceria o torneio? Bom, mas antes vamos ver como que ficou o chaveamento, né? Aí a gente vai analisando luta por luta para tentar decidir um vencedor e fazendo um chaveamento para ver quem venceria. Se a gente recapitular Naruto versus Neji, o Naruto venceu o Neji, então o Naruto passou de fase e o Neji foi eliminado. O Shikamaru versus a Temari, por mais que o Shikamaru tenha ido muito bem na luta, ele perdeu e desistiu. Então a Temari passou e o Shikamaru foi desclassificado. O Shino versus o Kankuro, a luta nem começou porque o Kankuro fugiu. Porém, se essa luta tivesse acontecido igual aconteceu mais pra frente, o Shino teria vencido, na minha opinião. Então o Kankuro seria desclassificado e o Shino avançaria. Então a gente tem que pular justamente para a luta que foi interrompida, que foi Sasuke versus Gaara. Uma luta até digna de final, né? Porque é uma luta tão equilibrada de dois dos participantes dos mais fortes dali, né? Eu posso dizer tranquilamente que o Sasuke e o Gaara é no mínimo top 3 ali do Exame Chunin, em questão de poder bruto, etc. Porém, se a luta tivesse continuado, eu acho que a probabilidade do Sasuke perder seria maior. Por quê? O Sasuke não tinha reserva de chakra muito grande nessa época, tanto que ele podia usar o Chidori no máximo 2 ou 3 vezes, sem contar que a marca da maldição estava afetando ele. Obviamente ele conseguiria liberar um poder maior, igual ele liberou quando ele usa o Chidori contra o Gaara já praticamente transformado em Jinchuriki, né? Porém, ele caiu exausto logo depois, porque ele não estava aguentando o efeito da marca da maldição. E se a gente analisar aquele ataque do Sasuke, por mais que tenha sido muito poderoso e tenha causado um dano ao Gaara, não seria o suficiente para poder derrotá-lo. Então, aqui, por mais que eu acho que o Sasuke esteja meio nerfado nessa luta, eu diria que o Gaara venceria o Sasuke, tem mais probabilidade de vencer. Fazendo a gente ir para a próxima luta. A próxima luta seria Temari vs Shino. Teria sido uma luta muito interessante de ver, né? A Temari com seus golpes estilo vento e o Shino com seus insetos, né? Pela lógica, a gente consegue ver que a Temari conseguiria anular os insetos do Shino facilmente, né? Porque vento, né, conseguiria afastar os insetos. Porém, como a Temari gastou muito chakra com o Shikamaru, eu não sei quanto tempo ela conseguiria manter os insetos do Shino longe dela, né? E se a gente considerar, o Shino ele é bem estrategista também. Porém, na minha opinião, seria muito roteiro da minha parte, mesmo achando que o Shino teria como vencer, de cravar que ele venceria, sendo que a probabilidade dele vencer é menor do que a Temari, porque a Temari tem golpes que anulam totalmente o ataque do Shino. Então a Temari conseguiria atacar e se defender ao mesmo tempo usando seu estilo vento. Então, por causa disso, eu vou passar a Temari. Por mais que eu ache que o Shino teria condição de vencer e ele bolaria alguma estratégia, porém seria muito roteiro da minha parte em bolar uma estratégia em uma luta que nunca existiu só pro personagem que eu acho que venceria passar. Então vamos passar a Temari. Agora seria a luta com mais cara de final possível, Naruto versus Gaara. E também talvez essa seja a mais difícil de analisar com precisão, porque por mais que as pessoas argumentem, o Naruto venceu o Gaara, pessoal, aquilo ali na minha opinião foi muito roteiro, porque cara, o Naruto lutou contra o Neji, depois ele foi lá, ganhou do Gaara do jeito que foi, só com invocação, o Gaara controlando a biju dele muito melhor do que o Naruto controlava a Nove Caudas. Eu achei muito forçado, mas enfim, uma coisa que a gente tem que considerar e precisa ser dita, a gente não vai considerar o Naruto usando a invocação do sapo, né? Porque aquilo ali destruiria a arena, e nem a gente vai considerar o Gaara se transformando no Shukaku. O que a gente pode analisar é o Naruto no máximo liberando uma ou duas caudas, algo que seria totalmente possível, né? Afinal, seria o único recurso do Naruto, porque nessa época ele não tinha Rasengan, né? Ele só tinha invocação e o Jutsu Kono das sombras. E o Gaara a gente só utilizaria aquele Gaara que liberou uma cauda quando luta contra o Sasuke e depois luta contra o Naruto no Taijutsu também. Dito isso, bora analisar os dois
2. Muito provavelmente o Gaara entraria nessa luta já totalmente pilhado, porque por mais que eu acho que o Gaara venceria do Sasuke, o Sasuke com certeza conseguiria ferir o Gaara. E o Gaara entraria na luta muito puto, muito com sangue nos olhos, querendo matar o Naruto. Então não demoraria muito pro Gaara começar a liberar sua uma cauda. O Naruto, na minha opinião, ele começaria sendo meio subestimado, apanhando com o Jutsu Clone das Sombras, etc. Porém, aos poucos, a gente conhece o Naruto, ele ia começar a encaixar os golpes dele. E ia começar a irritar o Gaara, né? Que ia querer matá-lo. Por mais que na luta entre os dois na história principal, o Naruto forma a base de dar um pau no Gaara, liberando uma cauda, nesse cenário aqui eu vou considerar que o Gaara vai bater muito no Naruto. Por quê? Como eu disse, naquela luta ali, na minha opinião, tem muita forçação de roteiro pro Naruto ganhar. Porque o Gaara, naquela forma, ele é muito mais resistente e mais forte do que o Gaara que ganhou do Rock Lee com o quinto portão aberto. Então não faz sentido o Naruto no Taijutsu ser mais forte do que aquele Rock Lee com 5 portões abertos. Não faz sentido nenhum. Então o Naruto apanharia muito do Gaara, com o Gaara liberando uma cauda. Porém, o Naruto muito provavelmente conversaria com a Kurama e pediria o poder dela para vencer, né? Fazendo o Naruto liberar uma cauda e equilibrando totalmente o combate. E com o passar da luta, muito provavelmente o Gaara ficaria mais louco de ódio ainda, mais emputecido com o Naruto, querendo matá-lo mais ainda, porque o Naruto conseguiria ferir e muito o Gaara liberando uma cauda. Porém, o Naruto não tinha muito controle sobre a Biju, igual o Gaara tinha. Então, ao liberar a segunda cauda, o Naruto teria que finalizar a luta muito rápido, porque se ele perder o controle da Biju, a luta seria paralisada. Então, ele teria que finalizar a luta muito rápido. Porém, o Gaara conseguiria resistir? Na minha opinião, não. Pra mim, o Naruto passaria mesmo assim. Por mais que eu esteja teorizando, etc., é algo que poderia acontecer. E sem liberar esse poder, Naruto perderia, porque o Naruto não tem jutsu. Nessa época ele não tinha Rasengan e a gente não pode considerar as invocações, porque se ele invocar alguma coisa ali, ele vai destruir a arena, então não tem como. Então eu acho melhor dar vitória para o Naruto, que seria muito injusto analisar um cenário onde que ele não pode usar invocação, ele não pode usar nada, só Jutsu Clone das Sombras, ele apanharia. Então por isso eu acabei ajudando o nosso loirinho passar. Agora a luta final, que talvez seja a luta que você não esperava. Temari versus Naruto. Bom, afinal, eu posso deixar claro uma coisa, seria uma luta muito ruim, não porque é uma luta injusta, mas porque os dois estariam totalmente exaustos. A Temari usou muitos chakra na luta contra o Shikamaru e contra o Shino. Para ela vencer, ela teria que gastar mais ainda, chegando perto do seu limite para a luta final. O Naruto, ele tava usando o poder da Kyuubi, né, desde a luta contra o Neji, então se ele passasse do Gaara, ele estaria muito esgotado também. Então na luta final, o Naruto não teria ajuda da Kyuubi e a Temari estaria no seu limite de chakra. Bom, no começo da luta, muito provavelmente a Temari começaria muito melhor, usando o pouco de chakra que tem para pressionar o Naruto, que não teria defesa nenhuma e nem ajuda da sua besta com cauda. Porém, com o passar da luta, a Temari ficaria sem chakra, não conseguindo utilizar os seus ataques mais fortes ao longo alcance, fazendo assim o Naruto conseguir encurtar a distância e até acertar uns golpes nela. Porém, a Temari ainda tem uma jogada a se fazer, e infelizmente o Naruto não poderia fazer o mesmo, porque como eu falei, se ele invocasse alguma coisa, a luta acabaria, porque a arena não caberia invocações grandes. Porém, a Temari, como ela não tem invocação grande, né, ela poderia invocar o Kamatari, fazendo o Naruto sofrer muito com os golpes de vento, que poderia até capaz de cortar o Naruto, né, fazendo ele se machucar muito. Então, analisando tudo isso, pessoal, por incrível que pareça, na minha opinião, quem venceria, quem teria mais chance de vencer o Exame Chunin seria a Temari. Infelizmente, o Naruto não tinha jutsus nessa época, ele só tinha sua invocação e ele não poderia usar por causa da arena, né. Como ele não tinha Rasengan, ele não teria como finalizar a Temari com um único golpe. Sem contar que ele estaria totalmente esgotado, porque ele já tinha gastado boa parte do seu chakra na luta contra o Neji. E contra o Gaara, iria gastar o resto, porque o Gaara ele é um oponente muito poderoso. E ele iria utilizar de novo o poder das 9 caudas. Se a gente considerar que o Naruto usaria o poder das 9 caudas de novo contra a Temari, seria uma forçação de roteiro pro Naruto ganhar, na minha opinião, porque essa ajuda de chakra precisa ter um limite, né? Principalmente para um Genin que estava no começo ainda, né? Porém, eu vou deixar um adendo. Se o Naruto nessa época tivesse pelo menos o Rasengan, eu diria que ele poderia vencer, porque ele teria uma maneira de finalizar a Temari com a sua própria força, coisa que nessa época ele não tinha, ele só tinha o seu Taijutsu e o Multiclones das Sombras. E a Temari, por ser um pouco mais versátil, ela levaria essa luta. Porém, o chaveamento foi mais fácil. O chaveamento do Naruto foi, né, é foda. Mas e aí, você concorda comigo? A Temari poderia ter vencido essa luta? Ou você acha que o Naruto venceria mesmo assim? Comente aí, vai ser muito legal saber sua opinião. Se você gosta de vídeos de batalhas, etc. Tem vários vídeos aí no canal muito legal, por exemplo, Broly vs Jiren, Kuririn vs Naruto e Sasuke, Frieza contra Madara e Itachi, etc. Tem vários vídeos legais aí, seria muito legal se você assistisse. E é isso, pessoal. Muito obrigado por chegar até aqui, valeu, falou, abraço, fui.